Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Estamos aqui neste canal, nessa comunidade, toda segunda-feira para falarmos da palavra de Deus, para aprendermos juntos aquilo que o Senhor deixou para nós através das Sagradas Escrituras, né? Que é a palavra de Deus que, quando nós lemos, quando nós nos dedicamos ao estudo da palavra, é Deus falando conosco. Eu espero que você esteja bem, esteja acomodado e concentrado para esse momento, né? Que nada venha tirar a tua concentração e que o Espírito Santo venha nos conduzir e nos ensinar. Antes de a gente entrar no tema de hoje, eu quero lembrar você que ainda não é inscrito no canal da comunidade, se inscreva no canal, curta e comente nos vídeos, mande suas dúvidas, né? Mande suas sugestões aí que a gente vai estar ouvindo você. Tá bom? Vamos fazer uma oração e aí a gente inicia o estudo de hoje. Pai, em nome de Jesus, nos rendemos diante da tua sabedoria, diante da tua palavra, diante da tua presença. Cremos que o Senhor está conosco, que o teu Espírito Santo está nos conduzindo, de maneira que a tua palavra venha transformar cada coração, cada vida que esteja agora se dedicando e a aprender, meu Deus, acerca daquilo que o Senhor deixou para nós. Usa-nos de maneira que o teu nome venha a ser glorificado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o tema de hoje é como a igreja prega. Eh, a igreja de Deus, ela representa hoje, e eu já vou começar com esse exemplo, com essa comparação. A igreja do nosso tempo, ela representa o povo do Antigo Testamento, né? Assim como Deus escolheu um povo dentre tantos, Deus escolheu um povo para representá-lo na terra, para mostrar, né, as suas leis, os seus atributos, a sua maneira, o seu plano eterno. Hoje, a igreja cumpre esse papel. A igreja é o povo escolhido de Deus. Dentre tantos povos, dentre tantas pessoas no mundo, Deus escolheu várias pessoas ou algumas dessas pessoas para serem o povo escolhido de Deus e se tornarem a sua igreja, a igreja de Cristo, tá bom? Eh, Antes da gente entrar, né, no cerne da questão de hoje, a gente precisa entender que ter a compreensão que todo governo, né, eu vou partir desse ponto, todo governo ele tem um plano de, de atuação. Ele tem um projeto, ele tem um programa de como ele vai exercer essa função, vai governar sobre uma nação. E diante, né, do Deus supremo que a gente serve, o governador supremo, né, do mundo, que é o Senhor, ele também tem um plano. Ele também tem uma maneira, né, de como ele conduz o mundo, de como ele conduz o seu reinado, né, o seu reino. E dentro desse plano, ele deixou, né, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, para revelar esse plano para os seus, revelar esse plano para o mundo. E dentro desse plano, que é revelado através da palavra de Deus, tem uma mensagem central, né? Então, Deus escolhe um povo para proclamar um plano do seu reino, e esse plano tem uma mensagem central que quer alcançar, que precisa alcançar e que vai alcançar um grupo determinado de pessoas, né? Que vai alcançar, que vai impactar o mundo inteiro, certo? Então, eu vou fazer no estudo de hoje, né, uma relação entre a igreja e o reino de Deus. É importante a gente entender que a igreja de Jesus Cristo, ela não é o reino de Deus. Ela faz parte do reino de Deus. Assim como eu, como um brasileiro, né, um cidadão brasileiro, faço parte do reino do Brasil, da nação brasileira, eu sozinho, eu não sou o Brasil, mas eu faço parte do Brasil. Então, a igreja, ela é parte, né, ela é um componente, algo que compõe o reino de Deus, mas ela em si mesma, ela não é o reino de Deus. Ela é, né, um agente, um instrumento que Deus usa para proclamar o reino de Deus, tá bom? Então, e que mensagem é essa? Como é essa mensagem que a igreja deve transmitir? Mateus 6:33
diz o seguinte: "Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas", ou as demais coisas, né. O primeiro ponto que a igreja precisa entender para transmitir a mensagem de Deus, para pregar o evangelho, é que em primeiro lugar, não é em segundo, não é em terceiro, é em primeiro lugar, ela deve buscar o reino de Deus. Perceba que tem um nível, né, uma escala de prioridades nessa vida que um salvo, um filho de Deus ou a igreja de Deus deve ter. Em primeiro lugar, o que é? Buscar o reino de Deus. Eu, quando faço parte da igreja de Deus, da igreja de Jesus Cristo, como objetivo principal ou a maior prioridade da minha vida deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não que eu não tenha outras coisas para buscar, ou outros desejos, ou outras coisas que eu almejo realizar nessa vida, mas em primeiro lugar eu devo buscar o reino de Deus. E se eu faço parte da igreja de Cristo, essa é a minha prioridade. Em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Certo? Eh, Vamos ler como é a mensagem, de acordo com o texto de 1 Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos, tá, para embasar o estudo de hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Capítulo 2, do 1 ao 5. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser sobre Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Paulo ensina aqui que a mensagem, Paulo ele destaca, né, alguns pontos importantes de como é essa mensagem, tá? E diante desse texto aqui que a gente acabou de ler, o primeiro ponto que a gente vai destacar sobre a mensagem de Deus, a mensagem do evangelho, é que ela é diferente, tá?
dentre tantas coisas, tantas mensagens, tantas opções de pensamento, de sabedoria, de, questionamentos e respostas que temos no mundo, na sabedoria humana, dentre os filósofos, dentre os cientistas, dentre os professores, os criadores de métodos e por aí vai, dentre tudo isso, dentre todas as outras religiões, tá, a pregação do evangelho, a única pregação, a única mensagem que se difere de todas as outras é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que a mensagem de Deus, ela é diferente de tudo o que nós podemos encontrar, ouvir ou enxergar ou escrever no mundo afora. Tá? Ela é diferente. Desde lá dos primórdios, né? Desde quando Deus chama um povo lá no deserto para ser diferente, né? Para mostrar os preceitos de Deus, a lei de Deus, a maneira com que Deus estabeleceu para concluir o seu plano, ela sofreu oposição. Sempre, sempre. Nos dias de hoje não é diferente. A mensagem do evangelho, ela sofre sempre oposição da filosofia, da ciência, né, das outras religiões, sempre, sempre, sempre. Porque, principalmente no Novo Testamento, a gente vai ver que quando Jesus pregava o evangelho, né, ou os apóstolos do Novo Testamento ali, no início do primeiro século, quando o evangelho era pregado, ele ia de encontro aos líderes religiosos. Sabe, ele ia de encontro porque os judeus, as pessoas da época, eles tinham alguns pensamentos a respeito do reino que não eram condizentes com aquilo que Jesus pregava. Eles tinham aspirações, eles tinham, uma dos pontos que eles queriam era que o governo judeu fosse restaurado, politicamente falando. E quando Jesus prega o evangelho, ele não está se preocupando com isso. Ele está mostrando que o reino dele é espiritual e não físico. Não, ou melhor dizendo, ele é espiritual e não apenas ou meramente físico, tá? Antes de o reino de Deus ele causar impacto físico nesse mundo, ele causa um impacto espiritual, em primeiro lugar, e principalmente, essencialmente espiritual. E isso não cabia na cabeça das pessoas, né. A mensagem de Deus, ela vinha com a questão da humildade, do perdão, da justiça, do amor, e isso também vinha, de encontro com o ego das lideranças religiosas ou das próprias pessoas, que eram lideradas. Ia de encontro, porque, o orgulho, né, a vaidade, principalmente dos líderes religiosos, eles não conseguiam aceitar que eles deveriam ser humildes, que eles deveriam servir o outro e não ser servido. Então, nós precisamos entender que a mensagem do evangelho, ela é diferente. Não diferente como, uma é da outra, por exemplo, um filósofo tem uma linha de pensamento, um cientista tem uma teoria, o outro cientista tem outra teoria e elas são diferentes entre elas quando comparadas. Não, a mensagem do evangelho, ela é diferente de tudo isso. Tipo assim, a capacidade humana, a inteligência humana, a sabedoria humana, quando somada, ela não consegue idealizar uma mensagem como a mensagem da cruz. Então é por isso que a mensagem do evangelho, ela é diferente de tudo, de tudo. Ela é diferente e ela sofre sempre oposição, ela não entra na cabeça do ser humano. A sabedoria humana não é capaz de discernir, de entender a mensagem da cruz, certo? Próximo ponto, ela foi providenciada por Deus. A gente acabou de ler que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Então, por mais que, a salvação, né, a mensagem da cruz, ela vai escandalizar uns e vai ser motivo de zombaria dos outros, Deus estabeleceu, Deus providenciou esse método para salvar as pessoas.
que ele quer salvar. Então, nós temos que entender que como igreja, né, a gente vai pregar o evangelho e esse evangelho não vai ser aceito por todos. Muitos vão zombar dessa mensagem que a gente prega. Muitos vão zombar, muitos vão se escandalizar com a mensagem que a gente prega. Eles não vão compreender, eles vão zombar, vão se opor, vão se escandalizar. Mas, sobretudo, nós temos que entender que esse é o método de Deus. Deus decidiu salvar as pessoas pela loucura da pregação. Se tivesse, irmãos, uma maneira melhor do que essa, certamente Deus teria criado, Deus teria deixado estabelecido para nós utilizar, Deus teria usado ao longo da história. Mas o método que Deus usou para salvar as pessoas foi pela loucura da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E não há outro melhor. Então, quando a gente para encerrar esse ponto, né, quando a gente quer que Deus alcance alguém, quando nós temos o desejo de que Deus alcance alguém que a gente ama ou alguma pessoa que a gente tenha contato, nós precisamos entender que é por meio da pregação do evangelho que ela vai ser alcançada ou não. Essa pessoa, ela pode se escandalizar, essa pessoa, ela pode zombar daquilo que a gente está falando, mas essa pessoa pode ser salva se assim Deus quiser, por meio da pregação do evangelho. Então, a pregação do evangelho, a mensagem de Deus, ela é uma providência de Deus. Ela é um método, o caminho, a maneira de Deus salvar as pessoas, certo? Próximo ponto é que a mensagem é poderosa. Paulo vai destacar que o evangelho, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então a mensagem de Deus, ela é poderosa, tá? Ela não é uma mensagem solta, uma mensagem emocionante, ela não é uma mensagem simplesmente ou meramente profunda no que tange os sentimentos e a sabedoria humana. Ela não é uma mensagem meramente bonita, ela não é uma mensagem que nós, seres humanos, podemos simplesmente dar adjetivos ou caracterizar essa mensagem, mas ela é poderosa, existe um poder na mensagem de Deus. E pelo simples fato de nós dizermos que ela é de Deus, que ela é divina, isso já tem que nos trazer o entendimento de que a mensagem de Deus é capaz de realizar qualquer coisa. Tá? Ela é poderosa porque ela é de Deus, ela é divina, ela não é humana, ela não se restringe, não se limita às capacidades humanas, mas ela vem de Deus e ela é poderosa para realizar qualquer feito, qualquer coisa. E eu gostaria de ler com vocês os versos 18 ao 25. Não, verso 5 do capítulo 2 que a gente leu. Diz o seguinte: para que a fé que vocês têm não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, aquilo que é causado pela mensagem do evangelho, que é a fé, ela não vem por sabedoria humana, ela vem por causa do poder de Deus que está na mensagem de Deus. Então, a mensagem de Deus, ela é diferente, ela é uma providência de Deus e ela é poderosa. Vamos em frente. Deus usa instrumentos frágeis, tá? Dos versos do 25 até o verso 3, eu gostaria de ler novamente com vocês. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Considere, irmãos, a vocação de vocês. Não foram chamados sábios segundo a carne.
nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus chamou as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, escolheu as coisas humildes do mundo, desprezíveis, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E aí Paulo também vai falar que quando ele esteve entre eles, Paulo não usou de grande sabedoria humana para falar do evangelho. Ele falou simplesmente do evangelho. Ele se absteve em falar de Jesus Cristo e esse crucificado. Ele não trouxe grandes argumentos, não trouxe grandes pensamentos. Não, ele falou: Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida e ressuscitou. E essa foi a mensagem que Paulo trouxe. Simples, com palavras claras diante da sociedade, que estava acostumada em Corinto, aquele povo estava acostumado com grandes pensadores, com grandes filósofos, né, com a sabedoria dos gregos, com os sinais que eles viam ou pediam e por aí vai. E Paulo chega com uma linguagem simples. Uma linguagem simples falando de um fato que aconteceu e aquele fato é capaz de mudar toda a história da humanidade. Então, só que daí Paulo ele vai dizer: "Olha, eu não usei da minha capacidade humana, apesar de mim". E ele diz no texto: "Olha, Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são". A mensagem de Deus, ela é transmitida por instrumentos frágeis. Quem são esses instrumentos? Eu e você, que fazemos parte da igreja de Cristo. É apesar de nós. E se eu pudesse ir além, eu diria que nós podemos buscar conhecimento sobre todas as coisas, sabedoria humana, a mais alta sabedoria, a mais profunda, a mais intensa sabedoria humana. Nós podemos ser o melhor cientista, o melhor filósofo, o melhor professor, o mais sábio de todos. Mas, ainda assim, nós somos limitados. Nós somos limitados, incapacitados para levar a mensagem do evangelho. E Deus usa aqueles que não são, os fracos, sabe? Aqueles que são desprezíveis pela humanidade. Deus usa esses, eu e você, para levar a mensagem do evangelho. Instrumentos frágeis. E nós já vamos entender como isso traz uma maior profundidade, tá? Então, dentre esses pontos da mensagem, não entra na nossa nós não conseguimos compreender como que a economia divina, né, a economia de Deus, do reino, do evangelho, ela usa coisas pequenas, coisas fracas, coisas desprezíveis para levar, uma mensagem que é além da capacidade humana, para diminuir os poderes, para desprezar aquelas coisas que se acham maiores do que os outros, do que a humanidade, do que o próprio Deus. Deus usa coisas pequenas para confundir coisas grandes ou para diminuir coisas grandes. Deus usa coisas, loucas para confundir as coisas sábias para esse mundo. Esse mundo considera a gente, né, como loucos, como pessoas inferiores, e Deus pega e usa essas pessoas, esses instrumentos para confundir a sabedoria humana. Essa é a economia do reino de Deus. E isso não cabe dentro do nosso entendimento. A segunda fase do estudo de hoje é sobre os pontos da mensagem, né? O que essa mensagem traz? O que essa mensagem comunica? O primeiro, o primeiro termo que ela comunica é arrependimento. Diante da mensagem, né, um exemplo que a palavra nos traz é João Batista. João Batista, ele é um precursor de Jesus Cristo e ele vem anunciando o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo, da mesma forma, em Mateus 3, ele vai falar: arrependei-vos. Então a mensagem do evangelho, ela traz arrependimento. O primeiro ponto, arrependimento. Eu eu ouço a mensagem do evangelho
e eu me deparo com quem eu sou, com quem eu fui, da maneira com que eu ajo, com que eu penso, com que, sabe, eu imagino, e eu me arrependo das coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer, com as coisas que eu ainda faço. Eu me arrependo. Eu me arrependo das coisas que eu fiz nessa vida que, sabe, causaram dano para a humanidade, que ofenderam a Deus. Então, o arrependimento ele é o primeiro ponto, porque ele é o caminho, ele é o caminho para todo pecador chegar até Deus. É através do arrependimento. O segundo ponto é submissão ou humildade ou vice-versa, né? Quando eu me arrependo, quando o evangelho, a mensagem de Deus alcança o meu coração e abre os meus olhos para que eu venha me arrepender, agora também vem junto com isso e deve vir a submissão. Se eu estou arrependido, então agora eu me submeto a isso que o evangelho está trazendo para mim. Eu, eu sou tomado por humildade, por reconhecimento da minha pequenez, da minha limitação, das minhas falhas, e eu me submeto à mensagem do evangelho, sabe? E isso também é algo que é impossível para um ser humano. É impossível. Um ser humano ele não consegue, com as suas próprias forças e capacidades, se arrepender de quem ele é, enxergar isso como um problema e se submeter a uma solução, que é a solução de Cristo. E essa submissão, esse arrependimento, ele vem, irmãos, através das mãos de Deus. Quando a gente se arrepende, e agora falando do segundo ponto, que é a submissão, a gente deve se entregar para as potentes mãos do Senhor, para que essas mãos venham nos conceder o entendimento, a compreensão de se entregar e se submeter à aceitação do Evangelho. Eu aceito agora essa mensagem na minha vida para que ela venha mudar a minha vida, transformar a minha vida. Próxima questão que a mensagem de Deus traz é o amor. E é engraçado porque o mundo nos traz um pensamento sobre o amor muito limitado, irmãos. O amor, segundo o mundo, ele é aceitação, ele é ele é muito supérfluo, ele é uma moeda de troca. Mas o amor que a mensagem de Deus traz é muito diferente, muito mais poderoso, muito mais sublime do que o amor que o mundo nos ensina. O amor de Deus, o amor que a mensagem do evangelho nos traz é um amor de Deus ao mundo. João 3,16. Deus olhou para esse mundo da maneira que ele está, que ele é, que ele se tornou caído, falido, perverso, e Deus amou todo o mundo e entregou o seu filho para todo aquele que nele crê não venha perecer, mas que tenha vida eterna. Deus deseja restaurar o mundo inteiro e ele entregou próprio filho para que isso venha a acontecer. Então, o amor de Deus ao mundo, o amor de Cristo aos pecadores. Cristo se entregou. Ele disse: Olha, eu vou morrer para pagar, e antes de morrer, eu vou suportar, eu vou. eh, vai ser colocado sobre mim a culpa de toda a perversidade, de todo o pecado, de toda a maldade, de tudo aquilo que é mal, vai ser colocado sobre mim. E eu vou carregar esse peso e pagar por esse peso com a morte de cruz, com humilhação, com o padecer. Cristo amou os pecadores dessa forma. O amor da criatura de Deus, né? O amor que nós devemos ter para com Deus, que é amar a Deus sobre toda e qualquer circunstância, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso corpo. Nós devemos amar a Deus mais do que a gente ama qualquer outra coisa. Ser além, ser muito mais, ser, sabe, é a prioridade. Eu devo amar a Deus sobre tudo e todos. Amar o próximo e, além de amar o próximo, amar os nossos inimigos. Paulo vai dizer que o amor é o dom supremo de Deus, e esse dom ele é proclamado e ele é distribuído para os filhos de Deus através da mensagem do evangelho.
O mundo não consegue, não sabe, não entende como é possível amar o inimigo, mas através da mensagem do evangelho isso é possível. A mensagem do evangelho, ela vai falar sobre perdão. A mensagem do evangelho de Jesus Cristo é a religião, vou usar esse termo aqui, que mais fala sobre o perdão, e inclusive daqueles que não merecem perdão, assim como eu e você não merecíamos, e Cristo nos perdoou, e Deus nos perdoou através de Cristo Jesus. A justiça. Irmãos, a justiça que o reino de Deus proclama é algo também que está acima da nossa capacidade, porque muitas vezes nós imaginamos justiça como: "Ah, o fulano deve pagar por aquilo que ele fez". Isso é justiça. Sim, isso é justiça, mas de que maneira essa justiça é cumprida e até que ponto ele deve pagar por isso? Porque na justiça de Deus, o ladrão da cruz, ele foi para o céu. Na justiça de Deus, nem sempre o assassino vai pagar com a própria vida, ou vai para o inferno. Mas muitas vezes o assassino, mediante arrependimento, mediante a mensagem da cruz que o alcançou, ele se arrependeu, as escamas caíram, ele se submeteu ao evangelho, ele foi restaurado, a justiça de Deus foi cumprida, porque ele foi salvo mediante o pagamento de Cristo. Então, a justiça que a mensagem do evangelho traz, ela é como tudo, né, é muito superior à justiça humana. Aquilo que nós humanos estabelecemos ou cremos como sendo justiça. A mensagem do evangelho, ela também proclama, ela traz a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, ser salvo, enfim, nada podemos fazer sem crer no Filho de Deus. A fé, ela é a virtude que, ela proclama a condição pela qual nós somos salvos. Sem fé, fé significa, né, no termo que, no latim, que muitos falavam, né, muitos estudiosos, teólogos falavam, sine qua non, ou que quer dizer, sem a qual não pode ser. A mensagem de Deus não pode ser, não pode acontecer sem ser por meio da fé, a qual essa própria mensagem traz. E, a boa notícia do evangelho, né, que é a salvação. Então a mensagem do evangelho traz salvação, a boa notícia, aquilo que traz conforto, consolo para as nossas vidas. Esse mundo ele tem muitas coisas para oferecer, maldade, perversidade, ambições que não chegam a lugar nenhum, coisas que passam com o tempo. Sabe, uma das coisas que é um atributo deste mundo, dessa vida ela é temporal e material. Ela é passageira e ela só vai até aonde as mãos alcançam, as mãos humanas alcançam, aonde as mãos podem apalpar e os olhos podem ver. Mas o reino de Deus, ele vai além desse mundo. Então a salvação que a mensagem traz, ela é uma boa notícia. Vai acontecer. Eh, o reino de Deus vai se estabelecer e vai trazer a salvação para nós que estamos de passagem, perecendo nesse mundo, passageiro e material. E por último, irmãos, eu quero falar rapidamente aqui sobre os divulgadores da mensagem. A gente já falou que os instrumentos que Deus usa para divulgar essa mensagem, eles são frágeis, tá? Mas todos esses instrumentos, né, a igreja de Deus, ela é o arauto de Deus. O arauto, sabe o que é? É quando um rei estava para chegar em uma nação, em um outro estava para chegar em um determinado lugar que tinha um povo, que tinha uma outra nação, esse rei enviava um arauto, uma pessoa para anunciar uma mensagem. E esse arauto chegava nesse reino e proclamava e dizia: "Olha, o rei está chegando. O rei está se aproximando de vocês. O rei está, com todo o seu poder, com toda a sua glória, chegando nesse povo, nesse povoado, nessa vila, nessa nação. Então,
os divulgadores da mensagem do evangelho, que somos nós, a igreja de Cristo, nós somos arautos do reino de Deus. Nós chegamos nesse mundo para anunciar: olha, o rei deste mundo, o rei do universo está chegando, está voltando com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, os seus preceitos, as suas leis. Ele está chegando. Nós somos aqueles que anunciam, certo? E isso é um cargo muito importante, o mais importante dessa vida, certo? Não depende de nossa capacidade, o segundo ponto dos divulgadores da mensagem, não depende de nós. Nós proclamamos a mensagem, mas o êxito dela não está em nossa capacidade, mas em Deus. É o poder de Deus que traz êxito para aquela para essa função, para essa mensagem, certo? Então, como eu falei antes, muitas vezes nós vamos pregar o evangelho para pessoas que vão zombar, que vão se opor, que vão se escandalizar. Mas cabe ao poder de Deus se ele quer salvar aquela pessoa ou não. E isso está muito longe da nossa capacidade humana, certo? Eh, Só que há, irmãos, uma exigência para essa convocação que Deus nos dá de proclamar o evangelho. Existe um pré-requisito que é ser encontrado fiel. Deus usa aqueles que são encontrados fiéis para levar a mensagem de Deus, tá? Então, para nós concluir, a mensagem de Deus, o evangelho de Cristo, ele é prático. Ele é prático. Toda a mensagem que compõe o evangelho, por mais profundo que seja, ela é prática, ela se aplica na nossa vida, tá? Então, a pregação do evangelho haverá de encontrar oposição. Isso é fato. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos ser perseguidos, vai ter pessoas que vão se opor à nossa mensagem, ou melhor, à mensagem de Deus que é através da nossa vida, e nós vamos ser zombados. Então, nós vamos encontrar sempre oposição. O êxito depende do Espírito Santo, isso também é prático, né? O que vai acontecer, como a gente acabou de falar, depende exclusivamente do poder de Deus, que está na mensagem de Deus, tá? Então, e mais importante do que tudo, nós devemos estar capacitados, nós devemos conhecer as doutrinas do Evangelho. É nosso dever conhecer as doutrinas de Deus para levar isso adiante. E devemos nos manter fiéis ao Evangelho. Nós não podemos lançar mão do arado e olhar para trás. Nós não podemos pensar, imaginar em voltar na vida pregressa que nós tínhamos. Isso é a vida prática do Evangelho para nós, Igreja de Cristo, que proclama o reino de Deus através da mensagem do Evangelho. Amém, meus irmãos? Eu não vou me estender mais. Isso teria ainda muito pano para manga, né? Mas eu espero que isso tenha esclarecido um pouco de como é a relação da igreja com o reino, né? Através da pregação do Evangelho. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa missão da nossa vida e que o nome dele venha a ser proclamado. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.